Então, boa noite mais uma vez, minhas queridas. Que bom estarmos juntas aqui mais uma noite, convidando ele para vir aqui, né, se juntar a nós e falar, nos ensinar, entrar em contato com a verdade, entrar em contato com os pensamentos de Deus. Hoje, na leitura de um curso em milagres, um trecho que eu compartilhei no grupo, ele falava que a gente precisa aprender a pensar com Deus. Ele diz que precisamos aprender a pensar com Deus, o que significa pensar como Deus. E, e essa frase, enquanto eu estava estudando, tentando trazer as introspecções, né, do que ele queria passar para nós, essa frase marcou e por isso eu compartilhei, porque ela nos dá um propósito todos os dias, um propósito de vida, porque ele vem dizer assim, irmãos, vocês precisam aprender algo. Não, não fiquem estacionados, não fiquem distraídos. O estacionar aqui é uma inércia mental de distração, de deixar os dias passarem, os momentos passarem e a gente está no automático e a gente está na pressa e a gente está na correria. Não é assim? É um desperdício. É um desperdício porque aqui ele usa o tempo para nos ensinar. E o tempo, ele faz parte do nosso dia a dia, das nossas atividades do dia a dia, mas principalmente aonde que ele atua para nos ensinar? É nos nossos padrões mentais, no que a gente pensa, na forma como a gente vê. A gente já estudou isso aqui, que é ali que ele atua. É ali que ele quer atenção, que ele quer convite. Né? Então, às vezes, a gente passa o dia a dia tão distraído nos afazeres que a gente acha que é tão importante, ou acha que é tão necessário, acha que é indispensável, né? A gente acredita naquilo que a mente às vezes demanda para fazer, a gente está tão nesse piloto automático que a gente esquece do padrão mental que a gente está levando para cada coisa. Então, quando ele fala, temos que aprender a pensar como Deus, ele nos traz o propósito de eu acordar de manhã e falar, opa, hoje eu preciso aprender algo, hoje eu tenho lições aqui. Eu preciso estar atento às minhas experiências, aos irmãos que eu encontro, ao meu estado emocional, a como eu me encontro. Tudo isso tem que estar no meu escopo do meu dia, e não só, né, cumprir tarefas, deadlines e prazos. E ali tu entra num piloto automático. E hoje a gente vem falar do uso da culpa pelo ego. Então, dentro do que Jesus nos falou, que a gente precisa aprender a pensar com Deus, que pensar com Deus é pensar como Deus, ele vem nos trazer a ideia da culpa, né? Esse sentimento que nos envolve sempre, né? E ele quer iluminar isso. A gente sabe que aqui Jesus ele ilumina o sistema de pensamento do ego, porque ele pega cada viés, cada é, cada causa que o ego pega, assim, como é que eu vou dizer? Ele pega cada bengala que o ego tem para a gente se apoiar e ele mostra o que é. Isso aqui tu solta,
Solte isso, porque isso está te aprisionando, isso está te atrapalhando, isso está te prendendo, isso está te manipulando, né? E a culpa é algo que a gente quer olhar e precisa olhar, porque muitas vezes a gente até enobrece o sentimento de culpa, achando que ele é um aspecto da consciência que nos mostra o erro, que nos mostra onde está o erro, o meu ou do meu irmão. E quando a gente sente a culpa, né, aquela dor, aquele remorso, ou quando a gente culpa alguém, né, a, a gente entra numa situação de defesa, de isolamento. É uma decisão de se manter separado. E a gente vai entender o cerne disso, o porquê que Jesus quer que a gente libere a culpa. E a culpa, gente, ela está presente muito mais do que a gente imagina. Porque quando a gente fala dela, a gente imagina assim os nossos erros que a gente se arrepende, né? Ou então as falhas que o irmão fez que a gente julgou, né? E culpou e achou que foi falho, né? Então, o ataque que o irmão nos fez, a culpa é o abraço do ataque que o irmão nos fez. Então, eu culpo o irmão. Ele não está somente nos grandes traumas que às vezes vivemos ou temos registrados em nossa memória, ou ah, em situações mais profundas. A culpa, ela está com a gente o tempo inteiro no dia a dia. E a gente vai entender aqui um pouco de como ela se instala, no modo geral, é o tempo inteiro a gente ou se culpando ou culpando o outro, ou se culpando ou culpando o outro em pequenos detalhes do dia a dia, em pequenas situações. Não, então ela está desde as partes mais leves, que a gente às vezes nem enxerga que a gente está jogando o uso da culpa, que a gente está se culpando ou barganhando ali, ou a gente nem percebe que isso está acontecendo, e também nas grandes situações, nos erros onde a gente categoriza como grandes e considera irreparáveis, e considera graves, e considera muito ruim. Então, eu acho que é um aspecto muito legal para a gente pedir clareza, para a gente pedir entendimento, porque quando esse sentimento vier, a gente sabe o que fazer, a gente sabe de onde ele vem, a gente sabe o movimento, Sim. a gente sabe como Deus pensa. A gente sabe que isso não é os nossos pensamentos de Deus, tá certo? Então, quem tem o livro, vamos comigo na página 89. Se alguém quiser que eu compartilhe a tela, por favor, pode me pedir que eu faço, se alguém não tiver o livro, tá bom? Quem tiver comigo na página 89, o uso da culpa pelo ego. Eu vou ler alguns parágrafos que eu achei crucial, né, na ideia do que a mensagem traz, e a gente vai ler junto e vai aprofundar junto, tá bom? Tá bom assim? Eu acho que é importante. Então vamos começar com o parágrafo 3. O ego é a parte da mente que acredita em divisão. Como poderia uma parte de Deus se desligar sem acreditar que o está atacando? Falamos anteriormente do problema da autoridade, que está baseado no conceito da usurpação do poder de Deus. O ego acredita que é isto que fizeste,
porque acredita que ele é o que tu és. Se te identificas com o ego, tens que te perceber como se fosses culpado. Sempre que respondes ao teu ego, vais experimentar culpa e temer punição. Eu peguei esse parágrafo porque nele, aqui, Jesus descreve o cerne do nosso sentimento de culpa. Ele fala aqui o seguinte: falamos anteriormente do problema da autoridade, que está baseado no conceito da usurpação do poder de Deus. Quando Jesus traz para nós o problema da autoridade, qual é a ideia que ele traz para a gente sempre ter em mente? Você não criou a ti mesmo. Você não é uma criação tua. Você não é o autor da tua própria vida. Você não é. Você está usurpando o poder de Deus. Ele fala que nós aqui, desta forma como a nossa mente opera, a gente usurpa o poder de Deus. Boa noite, Chico. Porque a gente desenvolve uma forma isolada de pensar. A gente desenvolve uma forma isolada, individual de perceber o irmão, de nos perceber. A gente cria um ego para nós, a gente cria um ego para o outro. A gente, de novo, percebe o mundo totalmente desconectado. E a gente se enche de pensamentos privados. O que seriam esses pensamentos privados? É os pensamentos que vêm que envolve a nossa persona, que o ego acredita, né? Ele começa, o ego é a parte da mente que acredita em divisão. Ou seja, já é a minha mente ali desconectada, a mente da Camila, que já começa, eu tenho que fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque, ai meu Deus, aquilo lá, eu não posso esquecer, porque vai dar errado, porque isso eu tenho que fazer dessa forma, porque é toda essa atividade mental isolada, dispersa, que faz com que eu assuma um poder de decidir, de interpretar por mim o que é bom, o que é ruim, o que eu devo, o que eu não devo, o que é certo, o que não é. Todo esse meu mecanismo de pensar na Camila, em como ela vai ser agradada, como ela se sente ou como ela vai se sentir ameaçada, como todo esse meu movimento, essa voz na minha cabeça que fica me falando, que me fica me trazendo pensamentos e pensamentos de como a Camila tem que operar, o que tem que fazer, antecipando, né? Esses pensamentos sempre antecipam o futuro, sempre te jogam lá na frente, nunca te permitem estar no presente. Ele sempre joga para frente ou a satisfação, ou o problema, ou então ele está sempre te usando ali esses pensamentos, essa voz na cabeça, ou ela está sempre usando o passado, né? Essa voz da cabeça também, esses pensamentos também estão sempre utilizando lembranças passadas para dizer assim, ó, vai dar M, para te preocupar, né? Essa voz na minha cabeça sempre usa o passado para dizer, ó, Camila, vai lá fazer isso. Então ela está sempre me fazendo antecipar coisa. Então a minha mente ela entra num turbilhão, em um movimento muito desgastante. Eu não sei se vocês percebem isso na mente de vocês já, essa voz. Provavelmente sim. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas é uma atividade mental totalmente desordenada. Ela é desordenada porque ela tem um problema de autoridade. Esse problema é isso, a gente assumiu, né, de novo, a gente assumiu a autoria da própria vida. Então, o ego assumiu a autoria da própria vida. Eu, Camila, tenho que dar conta das minhas coisas, tenho que fazer render de certa forma, tenho que
produzir, tenho que ser isso, eu me encho de comparação, eu me encho de parâmetros, eu me encho de desejos, eu me encho de sonhos dentro do meu espectro. E isso é uma total usurpação do poder de Deus que tem algo pronto para mim. De Deus que tem algo para me manifestar, que tem uma vontade para ser manifestada através de mim, que me criou com um propósito único, que eu desconheço, porque eu me peraí, eu me desidentifiquei, não me identifico mais. Eu não me identifico com o ser, como filha de Deus, como o que ele realmente me criou. Eu desconheço isso. Eu não confio. O meu ego quer controle de tudo. O meu ego quer controle de tudo. Quando eu paro para analisar ele se apavora se ele acha que não está no controle. E o medo entra. Mas é ali que a gente tem que olhar. O medo entrou. E se o medo entrou, a gente está escolhendo se identificar com o que não é verdadeiro. Presta atenção como a gente não consegue abrir mão do controle, muitas vezes, do que a gente está o tempo todo antecipando, o tempo todo se prevenindo. E isso é uma atividade mental totalmente alheia à atividade mental que Deus tem para nós. Então a culpa vem daí, tem esse cerne. Porque se eu, Camila, eu que tenho que, né, dar conta das minhas situações, e quando eu digo dar conta das minhas situações, é aquela situação que a gente acorda e, ai meu Deus do céu, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir lá, eu tenho, sabe, aquele piloto automático que eu mencionei no início, aquela coisa que a gente vai, ai, eu tenho que estar, né, eu tenho que malhar porque meu corpo tem que estar bom, eu tenho que comprar coisas assim, todas as ideias de que eu preciso ter um corpo enquadrado de certa forma, a alimentação precisa ser de determinada forma, a, eu preciso trabalhar de determinada forma, eu preciso. Tudo isso, todas essas ideias que a gente acredita, tá, gente? Que a gente realmente acredita, elas te colocam numa autoria da própria vida. Elas te tiram da realidade, da verdade, tá? Eu não falo realidade porque tudo que a gente acredita é real para nós, mesmo que seja falso. É isso o ensinamento do curso. Porque quando eu falo em realidade, é muito interessante, porque essa é a minha realidade. A realidade aqui se mostra para mim da forma como eu penso, e eu posso pensar muitas ilusões. Eu posso dar vida a muita ilusão e a crer que é real, mesmo que não é, que é o que acontece com a gente aqui. Então, a partir do momento que eu acordo no piloto automático e eu vou suprir a Camila do meu modo, da minha forma, eu entro numa atividade mental desgastante. Como é que Jesus coloca aqui, ele fala que é uma atividade mental desordenada. É assim que ele coloca. Você entra numa atividade mental desordenada. Pensamento vem, pensamento vai. A mente, a tua voz na cabeça te leva para o futuro, te leva para o passado, te preocupa, te dá medo. Tu entra numa atividade mental, num fluxo totalmente invertido e desordenado. E como eu estou ali acreditando em tudo isso, assumindo a autoria da minha vida, é claro que eu vou sentir culpa. É claro que a culpa vai estar ali, porque eu sou responsável. Eu me considero responsável. Nesta forma de pensar,
nesse indivíduo que eu criei e tomo conta e deixo a minha mente o tempo todo à mercê dele, esse indivíduo, ele vai sentir culpa, porque esse indivíduo vai se sentir responsável pela vida, responsável pelos erros. E é esse ser que Jesus quer dizer o seguinte: esquece esse ser, abandone esse ser. Abandona. E de que forma a gente abandona? Vai vir os turbilhões de pensamentos e primeiro a gente primeiro vai tentar, antes de mais nada, alinhar nossa mente no início do nosso dia com os pensamentos de Deus. Primeiro tu vai começar a parar a tua mente, que tu já vai acordar, ela já vai estar te contando um turbilhão de coisas. E Agora não é ali, legal ficar com o celular. pessoal, só verifica se todo mundo tá. Eu até tô colocando no mudo aqui quem às vezes esqueceu. Ó, eu tô botando, tá? E quem quiser, para não voltar aqui. Mas voltando. Voltando então, o que eu até perdi a minha linha, mas espera aí que ela já vai voltar. Ah, tá. Lembrei. Então, de manhã, a gente já não vai começar a dar voz, a dar ouvidos para essa voz desordenada na cabeça. Por isso que faz tão bem, gente, tão bem, nas primeiras horas da manhã, você se conectar com os pensamentos de Deus. Pedir por Ele, pelos pensamentos dele, pela ordenação dele, do que ele vai te trazer no dia, né? Estar atenta a essa voz que te joga para frente, te joga para trás, que diz que tu tem que fazer isso, que diz que tu precisa daquilo. Presta atenção nela. Começa a tirar, né, o desistir dela, é tu começar a tirar a crença dela, aquela importância, aquele senso de aquilo é o que, se não, se você não der voz àquilo é o fim. Ai, meu Deus, começar a ter consciência que aquilo é uma voz desordenada dentro de você, que Deus tem um outro comando para você. Deus tem um outro comando para nossa mente. E aí, essa Camila que acorda aí, ela vai sentir culpa e ela vai culpar, porque ela acha que todo mundo é como ela, responsável pelo que pensa e responsável pelo que faz, e o erro meu e do outro é um ataque. O erro não é um pedido de ajuda, como o Espírito Santo quer que a gente interprete. O erro é um ataque, é um afronto, e ele tem que ser punido, tem que ser feito justiça. E aí a gente coloca Deus dentro desse embrolho da nossa própria forma de ver o mundo. Aí a gente acha que Deus olha pelos nossos parâmetros e age pelos nossos parâmetros do que é justo, do que é injusto. E aí a gente fica perdido ali, se culpando por se achar, né, achar que errou, porque o ego, gente, essa mente aí, essa mente ela vai errar. É isso que Deus quer que a gente entenda, que Jesus nos ensina aqui, que Jesus quer que a gente entenda. Tudo que vem a partir do ego é falso, é medo, é ruim, é escuro, porque ele simplesmente alimenta, fomenta um mundo desconectado, um mundo material, o mundo da morte, porque a matéria morre. Então, dentro desse espectro, ele só quer te manter ali, ele quer te manter ali, nessa dependência da matéria, nessa vulnerabilidade que a matéria dá, porque daí ele pode usar do medo, né? Olha como o teu corpo é vulnerável.
Ele adora usar a vulnerabilidade do corpo, né? E como a nossa mente ela ainda é tão desempoderada, ela é ainda tão inconsciente da sua força, que a gente realmente não consegue enxergar que ela tem total domínio sobre a matéria, sobre o corpo, a gente ainda não consegue. Para nós, o corpo cria sozinho. Ele vai nos ensinar aqui, né? Por mais esse movimento é inconsciente para a gente, que é a mente que faz a escolha sempre. A gente vai se apropriando aos poucos. Eu vou dizer para vocês, no caminho que eu tô com o curso, eu já consigo reconhecer muito que foi a minha escolha em muitas situações, porque o aprendizado ele está todo dia, né? Então ele usa tudo que tu pode entender dentro da tua experiência para te reconhecer tudo isso que ele fala, né? A partir do momento que tu te atém a esse aprendizado, te atém aos pensamentos que vêm de Deus, aos pensamentos que não vêm de Deus, quando tu não está mais distraído, você começa a perceber que você tem sim controle, que você pode não mais, e que tipo de ação que ele quer fazer. Aonde que Jesus mexe é com a nossa crença. Tudo que tu antes acreditava e validava como, ai, meu Deus, se eu não fizer isso, eu vou. Ele começa a fazer com que tu pare e fale, opa, mas Jesus disse que não é isso. Então tu já não começa a acreditar 100%. Tu já está nos 70%. Daqui a pouco ele te dá uma experiência para, né, para te entregar para ele, ele te traz uma experiência que mostrou totalmente diferente. Opa, tu já acredita agora 50%. Ele vai enfraquecendo as ideias do ego, os pensamentos do ego. Ele vai tirando força, ele te ajuda a discernir pensamentos falsos, desordenados, você já não começa a dar o enfoque, o ouvido, a crença. E ele vai te levando para um outro estágio de percepção, para o que antes você não conseguia ver, porque a tua crença estava total ali. Ele vai iluminando e você vai tirando a crença, de todas as formas, né? Pouco a pouco, todos os dias, todos os minutos. Se você quiser, você pode curar uma parte da tua mente. Você pode integrar. Você pode pegar um pouco mais e trazer para a consciência, né? Então, quando ele fala de novo do problema da autoridade, é isso, é eu achar que eu sou dona da minha vida e que eu faço dela da forma como eu quero. Isso me traz uma responsabilidade, autorresponsabilidade sobre os meus pensamentos e me traz culpa. E aí o erro ele fica inadmissível. Ele fica pesado o erro, porque poxa, eu errei e eu não sei como sair dos meus erros. Poxa, fiz algo errado agora, ó, deu o maior BO. E agora? Culpa, né? Porque eu quero assumir a autoria da minha vida, o ego quer pegar tudo, mas ele não sabe de nada, ele não sabe como sair, corrigir. Ele fica ali na culpa. Ai, meu Deus, por que que eu fiz isso? Ai, eu não devia ter feito isso. Ai, por que que fulano fez isso? Por que que ele errou dessa forma? Por quê? E tu fica ali contando, contando aquela ladainha para você, sofrendo, sofrendo, porque a culpa é um sentimento pesado que te tira a alegria. E aí ela vai fomentando essa forma de pensar sobre ti mesmo, de se ver, de ver o outro, né? Que ela realmente, tipo, ó, errei. Então, que a gente entenda que não somos o autor da nossa vida e que esses pensamentos privados que a gente tem só nos atrapalham cada vez mais de acessar
o movimento mental de pensamento ordenado por Deus para nós. Vamos seguir a leitura aqui, vamos aprofundar no que ele vai trazendo. Estão comigo aí? Sim. Tá bom. Parágrafo 4. O que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. É a tua aceitação que o faz real. Olha só, isso é muito importante, gente. O que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. É a tua aceitação que o faz real. Se entronizas o ego em tua mente, a tua permissão para que ele entre faz dele a tua realidade. Isso é assim porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Eu disse anteriormente que tu precisas aprender a pensar com Deus. Pensar com Ele é pensar como Ele. Isso engendra alegria, não culpa, porque é natural. Então, primeiro ele começa aqui o parágrafo 4, falando o que eu tinha comentado. O que quer que a gente aceite na nossa mente tem realidade. Tudo que eu aceitei, qualquer pensamento desses desordenado que vem para nós e eu aceitei como verdade, é real para mim. Por mais que isso seja um estado ilusório que a gente entra. Tu criou algo que não existe, tu antecipou um problema que não existe, mas tu acredita que isso é real, que existe, que vai acontecer, que vai te prejudicar e que vai ser um caos, e isso é real para ti. Por mais que seja uma ilusão criada por um pensamento equivocado. Gente, a nossa mente cria. Ou ela cria a verdade, ou ela cria ilusão. Os pensamentos que brotam da nossa mente, que provêm das nossas crenças, ou eles representam, criam verdades, porque representam a verdade de Deus, ou eles criam ilusão. É um mecanismo desconectado que cria um monte de ilusão. O ego é um mecanismo desconectado de pensamento, é uma forma de pensar desconectada, uma forma desordenada de operar a mente, uma forma distorcida, porque ela distorce a realidade, como Deus criou, a verdade, ela distorce. Então, é como se a gente tivesse uma maquininha aqui com defeito mesmo. Então, a forma como a gente dá tanta realidade às nossas criações é porque esses pensamentos, essa forma de a gente pensar, acaba se manifestando aqui na experiência. Tudo isso que a gente escolhe pensar cria ilusão. Cria ilusão e aí a gente acredita. Então a gente entra num ciclo vicioso de criar errado, criar o falso, mas pelo falso se manifestar, acreditar no falso. Aqui na Terra, no mundo dos homens, no reino dos homens, é assim que a gente vive. A gente vive como verdade, como realidade, muitas criações de pensamentos errados. Pensamentos que não estão nem um pouco conectados com a verdade de Deus. Por isso, precisamos aprender a pensar como Deus, para parar de criar ilusões e acreditar daí porque cria, né? Porque daí você vivencia aqui na experiência, você vai reforçar aquela crença. Olha que
importante que é aprender a pensar com Deus, que é curar essa mente, que é frear essa mente, essa mente desordenada. Olha que importância é a gente olhar para ela, identificar o que ela está trazendo, porque sem isso a gente dá vida à ilusão, acredita na ilusão, fica vivendo coisas que não precisaria estar vivendo. Se cada um de nós aprender a fala falsa da nossa mente, a gente vai parar de projetar tanto o ego, tanto o medo, que a gente vai melhorar a experiência não só nossa privada, mas dos irmãos como um todo, do mundo como um todo, porque a gente não está sozinho. As nossas mentes trabalham em conjunto, estão totalmente interligadas. É isso que Jesus nos fala sempre, que por mais que a nossa percepção não consiga, muitas vezes, discernir isso, porque ela para no corpo, né? Ela para na separação, ela para nos mecanismos de separação. Então, a nossa mente para ali, mas a realidade, a verdade, estamos todos unidos. Então, cada um que faz as suas curas internas da sua própria mente, né? Que para de projetar no mundo, que para de entregar para o mundo os pensamentos que não são verdadeiros, os pensamentos falsos do ego, a forma de ele pensar, a forma de ele operar, a gente está trazendo mais consciência para o todo, mais verdade para esse mundo, né? Mais do céu aqui na Terra. A culpa, seguindo aqui no parágrafo 4. Eu vou ler 4 parágrafos, tá, pessoal, desse subcapítulo. Continuando aqui no 4, então, na frase 8. A culpa é um sinal seguro de que o teu pensamento não é natural. O pensamento não natural será sempre acompanhado pela culpa, porque é uma crença no pecado. O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas como um ato indubitável de agressão. Isso é necessário para a sobrevivência do ego, porque logo que considerares o pecado como uma falta, irás automaticamente tentar remediar a situação e terás sucesso. O ego considera isso como uma condenação, mas tens de aprender a considerar como liberdade. É, é impressionante como o nosso ego, ele tem a capacidade de estar vigilante ao ego alheio. Nossos erros dos irmãos estão tão vivos para nós quando a gente vai lidar no dia a dia. Eu não estou falando grandes discussões, não. Estou falando o dia a dia normal, da gente lidar com os companheiros de trabalho, os familiares, colegas, uma pessoa que pensou diferente de você. Basta alguém trazer um pensamento diferente do seu para, oh, olha só a forma como ele vê. Olha só como essa pessoa enxerga. Olha só, a gente tem uma vigilância muito grande com relação ao ego alheio. A gente enxerga o ego alheio numa clareza. Ai, ai. Lê do engano. Quem enxerga o ego é o ego. É só de ego para ego que acontece essa comparação, tá? Então, quando o ego do outro estiver muito claro para a gente, saiba que o nosso ego está avaliando bem, está fazendo aquele papel que ele adora. Eu conheço,
e eu sou o autor da realidade, como ela tem que ser, como ela deveria. Então, o ego ele não percebe o pecado como uma falta de amor. O ego está ali fazendo vigia com os erros e achando de novo. Ele acha que é um erro, é um pecado, e é um pecado, como que Jesus nos fala aqui, imperdoável praticamente, né? Indubitável. É uma agressão. Não é que é imperdoável, mas a gente considera uma afronta, um ataque, o erro do outro. Nunca é visto como um pedido de amor. Nunca é visto como aquilo ali é um pedido de ajuda e eu remedio se eu não projetar de volta. Eu remedio se eu não escolher olhar o teu erro. Ah, você veio com ingratidão, mas eu não escolho olhar a ingratidão. Eu escolho remediar com amor. Né? Esse é o grande exercício que ele nos ajuda a conseguir olhar com imparcialidade. A imparcialidade é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos traz a visão imparcial, onde eu posso oferecer amor, onde eu posso parar de projetar. Né? Isso a gente vai discutindo ao longo do nosso estudo, mas quem analisa o erro e fica ali achando que o erro é grave, que o erro é imperdoável ou é perdoável, ou que aquilo realmente afetou, que aquilo realmente prejudicou, quem fica ali é o ego. É o ego que entra nessas avaliações. E essa forma de pensar vai sempre valorizar o erro. Porque o que é a culpa? Vamos trazer aqui. A culpa é a valorização do erro. A culpa é a valorização do erro, que é tudo que Jesus pede, que nos ensina aqui a não fazer, não valorizar o erro. Não tomar esse erro do ego como a sua verdade, tanto a tua quanto a do outro. Não tomar esses pensamentos desordenados que estão ali, que estão criando situações equivocadas, que estão fazendo você errar, porque você vai pensar de forma equivocada, isso vai gerar conflito, isso vai gerar atritos. Não pegar aquilo ali e validar aquilo ali. Porque culpar é valorizar aquele erro. E é todo o movimento que Deus, que Jesus pede para falar assim, não, não vai ali. Não fique parado no erro, eu quero levar você além do erro. E a culpa te deixa parado no erro. O ego violou as leis de Deus. Esse teu sistema de pensamento aí, essa tua forma de pensar, violou. Mas tem um remédio para isso. Você não é o autor da vida. O seu ego violou, mas você não, a sua essência ela está ali ainda. Você não a reconhece, mas precisas reconhecer, porque ela habita além do erro. Ela habita além desses pensamentos que tu tem de certo e errado, de fiz bem ou fiz mal, ela habita além. Nós habitamos na essência que vai além do jogo da mente. Hoje eu tive um insight que, que eu quero compartilhar com vocês, que falava o seguinte: a gente quer encontrar o nosso irmão, a gente quer encontrar dentro das nossas relações, até saindo um pouquinho da culpa, mas trazendo isso aqui para nós. A gente quer encontrar o nosso irmão na convergência do pensamento. A gente quer encontrar, a gente quer achar
O amor ali na convergência do pensamento. Se você pensar como eu penso, aí eu vou conseguir te amar. Se você pensar como eu penso, ali eu vou conseguir ser feliz contigo. A gente nunca vai encontrar o nosso irmão ali, gente. A gente pode encontrar pessoas que pensam parecido com a gente, que pensam de forma similar. E isso vai nos colocar num ponto confortável de, de afinidade, que a gente considera como afinidade. Porque, poxa, eu não faço esforço algum ali, né? O irmão concorda comigo, pensa como eu penso. A gente tem que encontrar no irmão, se encontrar com o irmão, além da convergência de pensamentos. A gente tem que encontrar com ele na essência. Na essência seria na vontade de amar, na minha vontade de te amar, independente da tua forma de pensar. Na minha vontade do bem-querer que eu tenho para você, independente da forma de você pensar. É ali o ponto dos milagres. É onde eu encontro com o irmão no meu bem-querer de querer amá-lo, independente da forma como ele pensa, se é parecida com a minha ou se é diferente da minha. O meu ponto de encontro dos milagres, onde tudo vai fluir de forma linda, natural, é onde eu encontro a partir do pensamento, está além do pensamento. É a paz que excede o entendimento que a gente tanto escuta. Porque eu não quero encontrar o irmão mais no ponto onde, assim, eu só te aceito quando você pensa como eu. Eu só te amo quando eu vejo convergência do pensamento. E no pensamento, nesse jogo da mente, dessa voz desordenada, a gente vai se encontrar pouco ali. A gente vai amar pouco ali. A gente vai deixar muito irmão fora. E o amor, ele não se vive de forma segregada, ele é total. Ele é total. Jesus fala, ou tu ama ou tu não ama. Porque, ou tu ama o todo, ou tu ama o amor como ele é, ou tu não vive o amor na plenitude. Você segrega, você vive uma forma muito limitada de amar só os teus, né? E a gente tem que se encontrar uns aos outros aonde nós somos totais, aonde tem uma vontade legítima dentro de nós que quer amar independente, independente. Eu quero encontrar o bem-querer que eu te desejo, independente do teu pensamento, independente da forma como você pensa, se é diferente da minha. Enfim, saí um pouquinho aqui da situação da culpa, mas queria compartilhar porque fez muito sentido esse insight hoje para mim, assim, aonde eu, né, no exercício de aonde encontrar o meu irmão, que é qual é o ponto de encontro onde eu sou um com ele? Qual é o ponto de encontro que o Espírito Santo está querendo me levar? É além da mente, é além do pensamento, desses pensamentos desordenados que a gente tem, desses critérios que a gente encontrou de seleção, né? Então, espero que faça um pouco também de sentido aí, que agregue para vocês. Seguimos, meus amores. Agora vamos lá para o parágrafo 7. O pensamento irracional é pensamento desordenado. O pensamento irracional é o pensamento desordenado. O próprio Deus ordena o teu pensamento, porque o teu pensamento foi criado por ele. Olha que importante esse parágrafo, gente. Vamos entrar aqui, vamos entrar. O pensamento irracional é pensamento desordenado. O próprio Deus ordena o teu pensamento,
porque o teu pensamento foi criado por ele. Os sentimentos de culpa são sempre um sinal de que não sabes disso. Eles mostram também que acreditas que podes pensar a parte de Deus e queres fazê-lo. Olha que interessante como ele começa o parágrafo 7, quando ele fala que o próprio Deus ordena o teu pensamento, porque o teu pensamento foi criado por ele. Então, existe uma atividade mental. O pensamento, existe uma forma de pensar alinhada, ordenada. É isso que a gente tem que entender. Para nós aqui hoje, vale isso. Esses pensamentos desordenados, a gente tem que ir vencendo, a gente tem que ir, de novo, que eu falei no início, removendo a crença, a gente tem que ir olhando. Isso não é a nossa atividade normal. E Jesus fala aqui no curso, eu tenho estado muito preocupado com a tua mente. Eu tenho andado muito preocupado com a tua mente. Você se exaure. E é isso, a gente fica exausto quando a gente é dominado por essa voz, é dominado por esse sistema desordenado, pensamentos privados. A gente é drenado, a nossa energia ela vai no pé. E eu comecei a prestar atenção nisso já há algum tempo, que eu percebo que o dia que eu estou exausta, pode perceber, foi o dia que eu assumi o controle da minha vida. Foi o dia que eu peguei minha mente e digo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ir lá, eu preciso ir cá, eu preciso, agora eu preciso, antecipando. E foi quando eu assumo o meu dia, eu termino exausta. E para o ego isso é puro sucesso, é produtividade. Quantas vezes? Quantas vezes eu terminei meu dia exausta antes de saber o que era isso? Eu falava, ai, hoje produzi muito. Nossa, fui super eficiente, produtivíssima, tô podre. Chegava em casa sem um fio de energia. Só que Jesus já me mostrou, o Espírito Santo já me mostrou, não. Deixa eu te dar o teu dia. Não pensa nada. Deixa eu dar o teu dia para ti. Deixa ele fluir sem você fazer antecipação, sem você buscar nada. Deixa eu dar o teu dia para te ver a diferença. E aí tem os dias que eu escolho diferente, que eu peço o dia para ele. E eu me retiro de cena. E eu não dou vazão para os meus pensamentos, eu estou presente, eu estou serena, e eu deixo o dia vir. E cada irmão que aparece, cada situação, eu estou plena ali, eu estou presente 100%. Aí já aquela atividade mental, aqueles pensamentos privados desordenados, eles diminuem muito, diminuem. Eu consigo confiar, porque tu entra num estado de confiança também. Aí tu confia e aí tu tem o dia. E quando chega no final do dia, você está totalmente energizado ainda. Você está assim, sem um pingo de cansaço, com toda a energia. Não tem exaustão. A energia está presente, porque a exaustão física, ela é muito mais, ela provém muito mais da perca de energia mental mesmo, que desliga, né? Descarrega. E isso não acontece. Então a gente começa a perceber o que os pensamentos desordenados fazem, e o que os pensamentos, quando a gente começa a deixá-los de lado e a gente começa a deixar nossa mente aberta para receber, para ver o que já está pronto, para ver o que nos é dado.
A gente entende, a gente começa a perceber. E depois dos exercícios, os exercícios vão ajudar muito a gente, tá, pessoal? De novo, a gente vai ter isso. Vocês sigam para isso, para os exercícios de um curso em milagres que vai ajudar a mente, que vai treinar a mente a estar atenta cada vez mais a isso, a, ao ordenamento de Deus na mente, ao momento presente, né? Deus traz pensamentos no agora, eles são assertivos, eles são. É uma experiência que você vive de entender o que chega no agora para você. Eles não trabalham com antecipações e com preocupações ou com memórias. É um movimento totalmente diferente de fluxo mesmo no agora. É um fluxo. E a gente vai conseguindo experienciar cada vez mais. Né? Esses momentos de um fluxo natural vão ser cada vez mais frequentes, né? Porque ele não acontece do 100 para o zero. O movimento desordenado de pensamentos vai diminuindo, vai diminuindo. Então vamos lá. Gradativamente, né? Vai diminuindo gradativamente. Todo pensamento desordenado é acompanhado de culpa na sua concepção, e a sua continuação é mantida pela culpa. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam seus próprios pensamentos. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam seus próprios pensamentos e, portanto, têm que obedecer os ditames que eles impõem. Então, é isso aí. Olha que interessante aqui, ele deixou bem claro. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam os seus próprios pensamentos, ou seja, eu sou responsável por ordenar meus pensamentos. Eu tenho que fazer aqui, eu que sei, eu que vou, eu que faço. É o teu ego em cena ali. Então, a culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam seus próprios pensamentos e, portanto, têm que obedecer aos ditames dele. Claro, eu estou acreditando na voz da minha cabeça. Eu estou acreditando no que eu estou ali montando, fazendo, falando. Eu acredito. E dali, se o erro sai, é fatal. Eu estou muito alerta ao erro, tanto meu quanto do irmão, porque dentro dessa individualidade, dessa ordenação, eu tô aqui me defendendo, não pode haver nenhum erro, senão tudo vai para. Olha quão vulnerável a gente se coloca. Qualquer coisinha que sai fora do nosso controle, isso é visível. Qualquer coisa que saia fora do nosso escopo do controle, já a gente já se caga tudo. Português, o ego correto. Qualquer coisa que saiu, pum, ai, já entra o medo. Por quê? Porque eu estou ali no meu pensamentinho ordenado. Eu estou ali no que tem que acontecer, de que forma, como. E aí, isso não acontece. Meu Deus, é um caos para mim. Eu perdi o controle. E aí a culpa é real, porque o erro vai me prejudicar. Aquele erro do irmão vai me prejudicar. O erro que eu cometi vai ser fatal. E a culpa ali é o, o erro está ali. O erro, ele representa a tua vulnerabilidade. Olha quão fácil é para tirar a nossa forma tão protegida de operar aí do eixo. É só uma coisa acontecer fora da tua desordenação mental, né? Que tu achou que ordenou. Qualquer coisinha que sai fora já, entra. Entra muito medo. Aí agora a parte chave do nosso aprendizado hoje, uma das.
Então, eu vou voltar aqui na frase 6, tá? A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam seus próprios pensamentos e, portanto, têm que obedecer os ditames que eles impõem. Isso os faz sentir responsáveis pelos seus erros, sem reconhecer que, ao aceitar essa responsabilidade, estão reagindo irresponsavelmente. Gente, Jesus está falando aqui, escutem, que assumir os erros é uma forma irresponsável de a gente lidar com eles. Olha só que interessante para aqui. Se sentir responsável pelos próprios erros, aceitar essa responsabilidade, a gente está reagindo irresponsavelmente. De novo, porque a gente está assumindo a autoria de Deus, a gente está usurpando o poder de Deus. Eu errei, ou seja, o meu sistema de pensamento aqui que eu estou coordenando errou. Eu sou responsável. Não, querido, você não é responsável nada. Esse teu sistema de pensamento aí não é nada. Ele só gera ilusão. Ele só te coloca em medo e em caos. Isso não é nada. Tira o teu foco daí. Não assume responsabilidade para nada, não. Dá para mim aqui, deixa eu te mostrar do que você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade de ser o filho de Deus, de assumir o teu papel como filho. Você tem sim responsabilidade de aprender a pensar os pensamentos que o teu pai tem para ti, de aceitá-los. Essa é a tua responsabilidade. Não pelo teu erro lá da tua forma de pensar que tu acha que é a forma que é certa, que é a verdade, que é a forma como tu interpretou a vida, escolheu interpretar. Isso é importante, gente. Olha que chave. Se sentir responsável pelos seus erros, ao aceitar essa responsabilidade, eu sou responsável pelos meus erros, eu estou reagindo de forma irresponsável. Ou seja, eu não quero que você assuma nada que venha do ego. Eu quero que você entenda que o ego é irreal, ele está usurpando o poder de Deus. Eu não quero que você assuma nada que venha do ego. Eu quero que você assuma o que é teu, que é o que vem de Deus. Coloca a tua mente no que é teu. Coloca a tua mente para entender o que é de Deus para ti e não o que tu está criando ali de ilusão. Não fica ali, não fica cavando teu buraco. Ali tua culpa não vai te salvar, tua culpa não vai salvar o teu irmão, não vai fazer ninguém ser melhor, não vai trazer lucidez, não vai trazer paz, não vai trazer nada ali. Tua forma ego de pensar não te traz nada. Então eu não quero que você assuma nada ali. Eu quero que você entregue esses erros para mim te mostrar. Porque enquanto tu entrega para mim, espiar, quando tu não quer eles, quando tu entrega, tu te abre para compreender o que é de Deus para ti, o teu papel como filho. Como quando tu aceita e não acreditar mais no teu poder sobre as coisas, poder que eu digo ego, de novo, a gente vai entendendo o que é o ego quando a gente vai olhando para ele dentro de nós. O ego, para mim, era uma coisa 5 anos atrás, é outra hoje. Era uma coisa 1 ano atrás, é outra hoje. Porque cada vez mais eu me deparo com ele. Eu vejo todos os aspectos dele dentro de mim. Hoje pode ser que você reconheça certos padrões teu como ego. Ah, isso aqui é meu ego. Tu já vai reconhecer. Ah, olha o meu ego aqui. Tu já vai pegar. E quanto mais tu vai olhando para ele, mais tu tá preparado para enxergar e tu vai enxergando ele cada vez mais. Nossa. Então você vai cada vez entender mais quando é o teu ego no comando ali na tua mente, porque o efeito dele é visível. Ele não te traz paz, ele te cansa, te exaure, te faz julgar, te faz inquieta, não te traz paz. Aí tu vai começar a ver quando tu olhar cada vez mais.
aonde que ele está, aonde ele se camufla, como ele quer se esconder, muitas vezes de bonzinho, de autopiedade. Nossa, ele se camufla tão bem, porque ele tem uma fala muito sedutora. Não, Camila, você não merece isso, você merece coisa melhor. É as falas dele. Não, Camila, você tem direito a isso, você merece. Olha tudo que você fez. Olha tudo que você é merecedora dessa. Você vai lá, te gratifica, vai, compra isso. Não, tu merece essa viagem porque você, poxa, fez tanto, você só trabalha, você só pensa nos outros. Tem que pensar um pouco em você. Nossa, fala do ego, ó, pensa numa sedução total. É tão facinho a gente ser seduzido. Nossa, ele te bota assim, ele sabe. Aí quando tu vai começar a olhar para ele, tu vê onde é que ele te leva. Realmente. Bom, essa foi para mim fantástica, de eu entender que eu assumir responsabilidade pelos meus erros é uma forma irresponsável perante ao meu pai de agir. Então, o que que Jesus quer que a gente faça? Porque o ego sempre nos mostrou que assumir os erros é algo muito grandioso. Aí ele fala o seguinte: se a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo, e eu te asseguro que é, então a responsabilidade por o que é expiado não pode ser tua. Então, ele nos fala que a nossa única responsabilidade aqui é aceitar a cura, é aceitar o desfazer do ego. A nossa única responsabilidade é aceitar a expiação para nós mesmos, o desfazer do erro, é parar de projetar, é olhar o que aquilo que eu estou vendo no outro e trazer para mim e pedir a cura do meu filtro, a cura da minha percepção. É querer, é essa autorresponsabilidade que ele quer, não é? Não é ficar ali no erro, eu errei contigo, fulano, você me desculpa, você me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Eu, olha, quer ver quando eu me peguei, quer ver quando eu me pego falando, eu nunca mais vou fazer isso. Nossa, parece que o universo me bota assim as oportunidades. Ah, tu falou nunca mais. Olha como não é assim, como não é o teu ego que define, como a cura não é feita dessa forma. E parece que ele me bota na linha onde eu às vezes faço de novo. Porque antes é eu avaliando o meu erro, valorizando o meu erro e dizendo não vou mais fazer, sem curar minha mente. Porque na verdade o erro ele acontece por uma causa, por eu pensar de forma desordenada. E aonde que eu arrumo esse erro? É não fazendo de novo? É na ação? Não. É curando a minha percepção sobre o mundo, as coisas, a situação, a forma. É uma cura na percepção. Só que a gente fica ainda vendo o erro fora. Então ele vai voltar. Não é que o universo me bota, volta, porque a percepção ainda está ali, distorcida. A valorização do erro, a valorização da forma como um tem que comportar com o outro, como eu quero, como eu tenho expectativa, como o ego quer ser tratado, como o ego acha que a ordem dele tem que seguir, tudo ainda está ali, tudo ainda está ali. Então, por mais que eu percebi que o erro aconteceu e eu me arrependi, e eu não quero mais que ele aconteça, eu me senti culpada, mas eu não corrigi nada, que eu estou ainda atuando nos meus pensamentos desordenados.
na minha forma desordenada de me enxergar, de enxergar o meu irmão, de pensar sobre a vida, de pensar sobre a existência. É só ali a cura. Então não fala, nunca mais faça isso comigo, teu irmão pode voltar a fazer. E você para de falar, nunca mais vou fazer, você pode voltar a fazer, porque a cura ela vai acontecer. Vai acontecer quando a gente atuar na expiação. Quando a gente atuar aqui no desfazer desta forma equivocada e aceitar uma outra forma de ordenar a mente, que está totalmente atrelada a uma outra forma de se enxergar, que o Espírito Santo vai trazer. O dilema não pode ser resolvido a não ser pela aceitação da solução do desfazer. Tá aí. Olha o que ele fala. Então ele fala que o que vai ser expiado dá para mim que eu curo. O seu ego errou. Você percebeu um erro? Opa, esse erro é real para mim. Esse erro representa um pensamento que eu não quero. Corrija. Corrija o efeito desse pensamento. Não importa qual é o efeito, ele corrige o efeito. Quando eu entrego o pensamento, quando eu entrego o erro da forma certa, que é entender que ele não tem realidade, que aquele erro, ele representa uma parte da minha mente que precisa de cura, e só isso. Então eu não quero mais aquele desamor. Eu não quero mais aquela forma de ver, né? Às vezes eu me defendi, um irmão veio de uma forma me atacando, eu fui lá e me defendi. A gente reage, né? Ataque, defesa. Aí a gente já vem e se sente culpado, porque, claro, tu só projetou raiva. E a raiva vai trazer culpa, porque ela vem de um pensamento equivocado. Ela vem de um pensamento onde precisou se defender, se sentiu atacado, pum, lá vai nós. Ah, mas Senhor, ele fez isso comigo, como é que eu não ia falar? Daí a gente começa a se justificar por que que falou de determinada forma, por que que agiu de determinada forma, a gente acha todas as justificativas, né? O ego fica ali, achando que tá tudo certo, se sentindo culpado, mas tentando tirar a culpa por botar no outro, jogar a culpa para o outro, aí fica aqui, jogo para mim, vou para lá, consciência traz para mim, mas eu jogo para o outro. E a forma de pensar ali, desconhecida, sem ser vista, sem ser olhada, né? Ó, tu serias responsável pelos efeitos de todos os teus pensamentos errados se eles não pudessem ser desfeitos. Então, assim, ó, se a gente não tivesse tido nenhuma ajuda de Deus, se a gente não tivesse nenhuma forma de se curar, tipo assim, ó, não, tá certo, então, filhos, vocês resolveram se desconectar do conhecimento? Vocês se desconectaram, querem uma forma isolada aí de pensar? Ok, fiquem aí então. Ok, a gente estaria fadado à culpa mesmo, o erro seria algo, o erro seria algo indubitável, como ele chama aqui, seria algo imperdoável, porque realmente teria efeitos catastróficos. Só que como a gente tem ajuda para desfazer, ele quer que você vá e venha desfazer. Como é que eu desfaço os meus erros? É validando eles? É ficando ali? Ai, meu Deus, eu errei. Não, não, vem desfazer. A tua responsabilidade é desfazer o que tu fez, o que Deus não criou. Desfaça. Deus não criou essa forma que tu está pensando. Desfaz, é você que tem que desfazer. Eu te ajudo, mas você tem que partir de você. Então, tu serias responsável pelos efeitos de todos os teus pensamentos errados se eles não pudessem ser desfeitos. O propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. Então, ele purifica o passado, ele atua na cura quando a gente para de pensar daquela forma. Quando a gente parou de criar aquele pensamento errado, aquele pensamento sem amor, aquele pensamento desordenado, o efeito é sanado. Para. A cura acontece.
vocês já devem ter vivido curas e perceber que uma ferida foi curada, porque tu curou, tu tratou aonde deveria. Na tua forma de perceber, luz veio, sabedoria veio. Na forma de interpretar essa certa situação, que parou com que você fomentasse pensamentos errados a respeito da situação. E você sentiu a cura em você, no outro, na situação como um todo. Se aceitas o remédio para o pensamento desordenado, remédio cuja eficácia está além da dúvida, como podem os seus sintomas permanecer? Então ele fala, só existe um remédio para o pensamento desordenado e não é a culpa. Os pensamentos desordenados que fazem com que a gente erre, só tem um remédio, a expiação, o desfazer deles, tirar eles daqui e não justificá-los, e não valorizá-los, e não querer corrigir aqui na experiência. Nada é feito aqui na experiência que realmente valide, seja perene num processo de expansão de consciência. Agora o último, tá? Vamos aqui no 8. A continuidade da decisão de permanecer separado é a única razão possível para a continuação dos sentimentos de culpa. Nós dissemos isso antes, mas não enfatizamos os resultados destrutivos da decisão. Qualquer decisão da mente vai afetar tanto o comportamento quanto a experiência. De novo, o meu comportamento e a minha experiência, por consequência, ela é fruto da decisão da minha mente a respeito daquela pessoa, daquela situação. É uma decisão que eu tomo. Eu tomei a decisão pelo Espírito Santo, vai me dar uma experiência, vai me dar uma vivência e vai me dar uma experiência emocional. Eu escolhi pelo ego, vai me dar também. Vai me fazer me comportar de certa forma e experienciar de certa forma. O nosso comportamento e a nossa experiência é consequência da nossa decisão de me manter ali nesses pensamentos desordenados, de me manter validando eles, de me manter pensando daquela forma, ou vai representar uma abertura, a cura, né, que vai me trazer uma outra vivência, uma outra experiência, um outro comportamento. O comportamento que vem do ego é totalmente diferente do comportamento que vem quando eu obedeço ao Espírito Santo. Você já pode ter percebido que o quadro de sentimentos que vem do ego é um, que vem do Espírito Santo é outro. O teu comportamento é um, quando segue um, o teu comportamento é outro, quando segue outro. Aqui não tem como convergir de forma alguma. O que queres, tu esperas. Isso não é delusório. A tua mente, de fato, faz o teu futuro e o devolverá à criação plena a qualquer momento, se aceitares em primeiro lugar a expiação. A tua mente, de fato, faz o teu futuro e o devolverá à criação plena a qualquer momento. Então, se aceitares em primeiro lugar a expiação, quando a gente aceita corrigir a nossa mente, Deus vai tirando os pensamentos desordenados, o Espírito Santo vai iluminando, né? A partir do momento que a gente não acredita mais neles. De novo, a gente falou isso no início. E a expiação, essa correção que a gente escolhe fazer de não querer mais pensar dessa forma desordenada e ir corrigindo os pensamentos, ela vai entregando a tua mente de volta a criar mesmo os pensamentos de Deus. A criar realmente a realidade, a verdade que Deus tem para nós. E o que faz isso voltar a ser assim é a expiação. A expiação é o remédio, é a cura, é a correção da forma de pensar.
No instante em que tiveres feito isso, ela também retornará à criação plena. Tendo desistido do teu pensamento desordenado, a ordem apropriada do pensamento vem a ser bastante aparente. Olha a última frase. Tendo desistido, é uma desistência nossa. O Espírito Santo nos coloca num ponto onde a gente pode escolher com sabedoria. Eu escolho apoiar esse pensamento? Eu escolho validar isso? Ou eu não escolho validar isso? Eu não vou dar crença, voz, não vou dar voz a isso. Então, tendo desistido do teu pensamento desordenado, a ordem apropriada do pensamento vem a ser bastante aparente. Aí, quando a gente começa a desistir da voz na nossa cabeça, que a gente começa a entender o fluxo, conforme eu tinha falado aqui. O pensamento ordenado que chega para ti. E a atividade mental que você consegue desenvolver como pai, que não traz culpa, que traz consciência total do que está vindo, né? Porque vem amor, vem extensão, isso nunca engendra culpa. E assim a gente vai experienciando. E aí? Estão aí? Terminamos o nosso subcapítulo. Quero olhar alguns rostinhos aí. Não tem problema se está de pijama. Quero. Aê, Crisoca! Tudo bem, minha amada? Quero ver alguém aí. Como é que tá, minha linda? Tudo bem? Jefferson, Sim, Pati, amiga. tudo bem, queridos? E aí? Profundo, hein? Profundo, hein, Cris? Hein, Jefferson? Olha, realmente é desafiador. É. É diferente, Aham, né? Ele sim, traz, o Espírito Santo te traz um sistema de pensamento oposto ao nosso existente, né? Então, para é. nós é diferente. O sistema de Uhum. pensamento de Deus, ele é oposto ao nosso aqui do mundo. E isso fica evidente quando a gente aprofunda e estuda, né? Só que é possível aprender a pensar como Deus, não é isso que ele está nos pedindo? Que a gente precisa ter consciência disso, Mas é né? muito importante para a gente, tu tá tendo essa abertura, porque isso facilita muito o Claro, acesso, nosso acesso a essa informação. Tu media, ok? sim. Então, ai, obrigada, amiga. Obrigada. Que isso. Estamos juntos, estamos aqui para aprender juntos, para ir para frente juntos, né? É para isso que a gente está aqui, para aprender, tão bom. Faz muito mais sentido juntos. É isso Camila, aí. Sim, Paty. eu fico pensando, né? A gente frequenta sobre a religião, né? Uhum, Que nós vamos na igreja, né? Em outros lugares, né? Que seja o católico, evangélico, qualquer tipo de religião. Mas, sim, assim, como é engraçado que não tem ninguém para falar isso, né? não, Para ensinar esse, esse ciclo, né? sim, E a gente fica indo, fica se debatendo, tentando melhorar, e fé é isso, mas você não aprende, você não sim. sabe, né? Exatamente, E isso é Paty. então, e a gente fica olhando o mundo, você fala, gente, como nós somos, né, tão prisioneiros, tão escravos, a gente sofre tanto, né? Sim, E então, assim, sim. é maravilhoso, é realmente um curso assim, e é engraçado o quanto ter você na segunda-feira faz tanta diferença a semana. É Que bom, faz mesmo. muito Esse, gratificante. esse estudo, ele faz toda a diferença na nossa vida, Paty. Eu tenho certeza que sim, porque eu tenho tanta ciência disso que eu não paro de estar nutrindo isso junto com vocês, na minha forma individual, porque para a gente aprender a pensar como Deus e como a gente tem uma forma de pensar totalmente distorcida e desordenada, como Jesus aqui nos traz, tu precisa estar trazendo a verdade todos os dias para dentro. Porque senão a forma desordenada vai te pegar, porque é o teu automático, é o teu condicionamento.
E esse condicionamento, ele só é quebrado com consciência. E a consciência, ela exige uma nutrição. E se você não faz, você é pego pelo condicionamento. Aí você fica num ponto onde você já percebe onde esse condicionamento te leva. Tipo, poxa, esse ego me acaba, porque ele te exaure, ele te enche de medo, ele te enche de dúvidas, tu não consegue estar inteira em nenhum lugar, tu não consegue estar alegre com a alegria do espírito, tu não consegue estar livre. Porque a alegria, ela vem de um estado livre, de um estado de confiança, de um estado de pleno amor, de... Então a alegria, ela vem dali. E o ego, ele não te deixa chegar ali, porque ele te preocupa, porque ele te bota todas as inseguranças, ele te bota muito medo. E aí, se você não vai, aos poucos, diminuindo essa força dentro de você, você sente mesmo. Ele domina e ele te exaure. Então, eu sei que é muito bom o nosso encontro na segunda-feira. Eu senti muita falta, eu não tive condições de vir, porque eu estava de cama, mas a falta, porque tem muito poder o que a gente faz aqui, porque é mentes reunidas, é um poder muito grande quando a gente coloca mais mentes juntas, é uma força muito maior que a gente puxa. Então, eu tiro quando eu vou escutar palestras, quando eu me reúno com irmãos para esse propósito da cura, eu sinto que eu vou mais longe. Parece que o meu alcance aumenta, porque é a força do todo conectado. E por isso que a gente tem que seguir aqui. Seguimos. Vamos passar um tempo juntos aqui com o curso para depois cada um, né, escutar a voz, a voz de Deus dentro de cada um de nós e conseguir estar com ela mais clara, mais limpa dentro da gente, né? Verdade. Né, Jefferson? Isso, né? E como isso ainda é presente, né? Essa culpa que eu penso que eu não carrego culpa, mas volta e meia eu estou alimentando isso, né? Sim, E, e assim, muito ainda em que a Patrícia falou, de todo esse ensinamento catolicista, cristão aí, que faz até hoje eu me sentir culpado por muitas coisas que eu não tenho responsabilidade nenhuma uhum, e que me atrapalha, realmente me atrapalha, que me volta e meia eu estou ainda, é, como é que eu vou te dizer, remoendo algumas coisas. E é bem uhum, libertador a gente, não que isso faça com que me exima das responsabilidades que eu tenho, né, como ser humano, né, como pessoa, mas que me dão mais leveza. com Pensar dessa certeza. forma, colocado ali, me traz, faz eu ser mais leve, né? Faz eu me Claro, entender. E isso claro. é maravilhoso. É que Jesus quer que a gente, Jesus quer nos mostrar que nada que venha do ego tem que ter o nosso apoio e força. Ele Né? quer retirar do ego todo esse valor que a gente dá. Porque o ego só existe por valorizarmos o erro, o pecado, a culpa. Tudo isso são fontes de valorização nossa. E ele quer que a gente saia dali. Tipo, daqui não tem punição, daqui não tem nada, daqui tem uma criação tua errada, né? Então ele quer que a gente entenda que tudo que a gente vive, muitas coisas aqui que a gente vive de sofrimento, são frutos desta nossa criação mental, que a gente não sabe, que a gente é inconsciente dela, que a gente acha que é normal pensar dessa forma, que a gente acredita, valida e perpetua, né? Então é o que a Patrícia falou. A gente vai na igreja, e isso eu muito pensei sobre isso. A gente vai na igreja, a gente escuta, claro, o evangelho, a gente entra em contato com a palavra de Deus, e lá fala que a gente tem que ser caridoso, que a gente tem que ser bondoso, que a gente tem que perdoar, fala sobre tudo isso. Só que o curso em milagres, ele nos traz como. Então, como que eu sou assim? Porque só escutar que eu tenho que ser isso, não faz eu ser, porque eu não sei, ainda está tudo muito desconhecido dentro de mim, as vozes que estão dentro de mim, o que realmente eu preciso olhar,
como que eu chamo ajuda? Então, eu acho o curso ele é um complemento fantástico, porque a gente vai numa igreja, vai na missa, tu escuta o evangelho, escuta o que temos que ser, o que somos, mas o curso ele nos traz como. Como você vai desenvolver essas virtudes? Como que você? Olha como é que é. Ó, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é. Então, eu acho fantástico por causa disso. Por isso que é uma grande ferramenta. Meus queridos, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela presença no nosso encontro hoje. Se estendeu um pouquinho, mas valeu, né? Ele trouxe tudo isso para nós e a gente só tem gratidão, né, por ele estar aqui nos trazendo tanta riqueza, tanta leveza, tanta ajuda, tanta ferramenta, mostrando o caminho, mostrando as formas, que a gente continue com alegria, com paciência, porque ele trabalha com muito amor dentro das nossas experiências. Ele traz para a gente a medida que a gente pode aprender, ele traz ele traz paciente, ele traz de novo quantas vezes for necessário para a gente compreender. Então, que a gente durma feliz, com o coração quentinho da ajuda que a gente tem, sem achar que estamos muito atrás, sem achar que estamos muito na frente, que não é isso, não é essa perspectiva que ele quer que a gente tenha. A perspectiva que ele quer que a gente tenha é o seguinte: eu tenho toda a ajuda do mundo, eu tenho todos os momentos eternamente disponíveis ao meu favor, em prol da minha salvação, em prol da minha felicidade. Eu tenho tudo isso, Deus me dá tudo isso. E eu estou sempre bem. Certo? Fiquem em Deus. Uma linda semana. No Obrigada. coração, Gratidão. amores. Gratidão. Obrigada. Obrigada.